dito tudo isso, a gente consegue perceber já que uma coisa é a fábula, ou seja, a história que está sendo contada, e a outra coisa é a trama, ou seja, o modo como a história é contada, né? Então, significa o quê? Significa que as diferenças podem ser inúmeras, algumas são necessárias, algumas necessariamente acontecem por causa da diferença entre as linguagens, né? E outras não são necessárias por causa das linguagens, mas elas são opções, né? Elas são decisões que o adaptador, seja cineasta, seja quadrinista, seja o produtor da animação, escolhas que eles fazem, opções que eles tomam, né? Então, bom, e daí, na análise comparativa, a gente precisa considerar não só o que é diferente, mas por que é diferente e qual a implicação dessa diferença para o sentido da obra como um todo, né? Então, essa parte, o que é diferente, muitas vezes é uma coisa óbvia, né? E aquele espectador que a gente falou no início, que é mais ingênuo, vai falar: ah, eu fui ver o filme que é uma adaptação do determinado livro e é tudo diferente, ou seja, é uma porcaria essa adaptação. Bom, e a questão é a mesma que a gente aponta quando fala sobre tradução, né, entre dois idiomas, né? Então, se a pessoa quer encontrar exatamente aquilo que tem na obra original, então fica na obra original, porque a adaptação é diferente pelo, pela própria natureza, né? Vai ter coisas diferentes. Acontece que isso não significa que eu não possa analisar ou comparar, né? Então, mas eu vou comparar aquilo que é diferente, eu vou tentar entender por que é diferente, né? É diferente por causa da natureza da linguagem, né? Ou é diferente por alguma decisão, né, que o cineasta ou o quadrinista tenha tomado intencionalmente, né? Ou por uma falta de competência, ou por, enfim, diferentes motivos, né? E daí eu vou tentar analisar qual a implicação disso para a obra, o sentido da obra adaptada, né? Então, por exemplo, coisas a serem levadas em conta. A diferença no contexto de produção e recepção. Então, por exemplo, o tempo, né? Então, a gente sabe que os romances, para ler um romance, a gente leva muito mais tempo do que para ver um filme, né? Isso significa que o filme vai ter que cortar determinadas coisas que tem no romance, né? Isso é uma das questões relacionadas com o tempo. Mas não só, né? Tem a questão do contexto cultural, que também está relacionado com o tempo. Então, por exemplo, suponhamos que alguém vá fazer um filme baseado numa tragédia grega, né? Então, quantos séculos não tem de intervalo, né, entre a tragédia grega e o filme, né? Então, isso tudo tem uma relevância enorme. Por quê? Porque a cultura já é outra, os meios tecnológicos são outros, a interpretação, as maneiras de interpretar já são outras, porque o contexto histórico, cultural é outro, né? E a mesma coisa, eu vou fazer um filme baseado no Dom Quixote, né? Ou no Machado de Assis, enfim. Tem a diferença do contexto, né?
e também do público-alvo, né? Então, por exemplo, o público-alvo da literatura, de um modo geral, é um público diferente do cinema ou dos quadrinhos, ou pode ser diferente, né? Então, aquilo que o leitor de literatura aceita ou está pronto para receber, muitas vezes o espectador do filme não está, né? Além disso, o leitor de literatura, né, é um público mais restrito, né? É um público mais selecionado, enquanto que muitas vezes, né, depende do filme, claro, o filme procura atingir um público muito mais amplo, né? Então, e isso está relacionado com a proposta do autor, né? Seja de agradar um público amplo, ou seja de fazer um filme mais artístico, cult, enfim. De qualquer maneira, tudo isso está relacionado com o contexto de produção e recepção, né? Então, o cinema, por exemplo, envolve uma indústria, né? Toda uma indústria. Os quadrinhos podem envolver uma equipe, né? Enquanto o texto literário geralmente ele vai ser escrito por um único autor, embora tenha também questões editoriais, enfim. Mas tudo isso pode ser levado em conta, como por exemplo a questão da censura, né? Então, se a gente pensar, tem um filme norte-americano que se chama Um Bonde Chamado Desejo, né? Esse é o nome em português, que é feito a partir de uma peça, né? Chamada Um Bonde Chamado Desejo. O filme contou, a adaptação desse filme contou com a participação do autor da peça, né? Tennessee Williams. Mas ele teve que amenizar um pouco algumas questões que eram extremamente polêmicas para o público do cinema, né? Então ele faz isso não porque ele seja menos competente ou menos crítico, né? Mas porque ele tem um objetivo diferente, né? Ele sabia que se ele tratasse das mesmas questões com a mesma contundência, o filme seria menos aceito, né? Ou poderia até ser censurado, né? Enfim, essas todas são questões que a gente pode e deve, né, investigar, né? Quer dizer, a diferença que a gente encontra no filme ou no, nos quadrinhos, né? Nessa análise que a gente faz, comparando com o texto original, essa diferença, ela se dá por quê? E qual a implicação disso no sentido, né? Então o filme pode ser pior, pode ser menos crítico? Sim, pode. Ou pode ser igualmente crítico, ou pode ser até melhor, né? Se a gente pensar, por exemplo, em alguns filmes feitos a partir dos livros do Stephen King, né? Estou pensando no filme O Iluminado, por exemplo, né? É um filme belíssimo, né? E uma obra de arte, né? E eu já ouvi dizer que o livro não é tão bom assim, né? E a gente pode pensar em outros exemplos, mas, enfim, alguns, alguns filmes são extremamente bons, embora sejam diferentes, ou podem ser até melhores do que o livro, né? De qualquer maneira, assim, para a gente analisar isso, né,
a gente tem que levar em conta tudo isso, todos esses aspectos que foram apontados acima, né? Então, essa análise comparativa, ela tem que ser feita levando-se em conta tudo isso. Diferença de linguagem, né? Mas também as semelhanças, pelo fato de serem narrativas, né? E, e as implicações nas diferenças e nos motivos para ser diferente, nos aspectos relacionados com o contexto de produção, enfim, tudo isso que foi dito aqui, né? Ou seja, tentando resumir, o cineasta ou o quadrinista, né, cartunista, aquele que adapta, ele, ele tem que ser tão artista quanto o escritor, para que a obra adaptada seja tão boa quanto a original. Ou ele pode ser até mais artista, né? De qualquer maneira, ele tem que ter um aspecto, ele tem que ter uma capacidade de interpretação e de criação da obra, né? E o crítico, que somos nós, né? A gente pode e deve comparar e analisar e avaliar, interpretar e inclusive emitindo juízo de valor, né? Ou seja, dizendo, esse é melhor ou pior por causa disso, disso, disso. Né? Então, é o que se espera do crítico, né? Que ele faça uma análise, que ele interprete, que ele julgue, né? Mas tudo fundamentado, justificado e discutido, né? Ah, como base como consequência de uma reflexão, né? E nesse sentido ele vai convencer, ele vai tentar convencer o seu leitor, né? O crítico vai tentar convencer o seu leitor de que a sua análise é válida e é convincente, que é válida, que é a melhor possível, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, pelo que eu percebo, essa seria a linha de raciocínio por trás, né, de uma análise comparativa como essa, entre um texto literário e a sua adaptação para o cinema, ou quadrinhos, ou animação, ou outra linguagem. Né? Aqui tem algumas referências bibliográficas mínimas, né? E então tem esse do David Bordwell, Cinema Hollywoodiano, Normas e Princípios Narrativos, que procura mostrar como os filmes tipicamente hollywoodianos obedecem a determinados padrões, né? Como, por exemplo, de contar histórias de maneira transparente, né? Sem que o espectador preste tanta atenção no modo como a história está sendo contada, mas na história propriamente dita. Existe uma linguagem, né, que acabou sendo formulada, né, e de tal forma que esses filmes funcionem dessa maneira. O espectador vê 5, 10, 20, 30 filmes, ele não percebe diferença na maneira como os filmes são produzidos, mas ele só percebe a diferença entre as histórias, né? E isso tem regras, né, para fazer com que isso aconteça. E esse artigo ele descreve mais ou menos essas estruturas ou esses princípios, né? Daí também tem esse livro Cinematizações, Ideias sobre Literatura e Cinema, que trata mais ou menos, só que de uma maneira muito mais completa, né? Desse percurso que eu apresentei aqui para vocês, né? Quadrinhos e arte sequencial,
do Will Eisner, que fala da linguagem específica dos quadrinhos, né? E esse texto do Ismael Xavier, do texto ao filme, que fala de questões também relacionadas com a adaptação da literatura para o cinema, né? Então, basicamente, isso são ideias gerais válidas para todos os tipos de pesquisa que consideram um texto literário e a sua adaptação para outra linguagem, né? Eu agradeço a atenção de vocês e estou disponível para receber perguntas ou questionamentos ou qualquer tipo de comentário que vocês julguem pertinentes. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.